Então, dando sequência a esse estudo das três formas que nós temos de nos achegar à palavra de Deus, a primeira delas é a leitura panorâmica da Bíblia. Né? O que vem a ser uma leitura panorâmica? É uma leitura geral. É quando lemos a Bíblia do começo ao fim, claro, não de uma vez, mas é quando lemos a Bíblia, uma leitura simples, sem aprofundar, sem estudar, sem ver os detalhes, uma leitura geral que nós temos que ter da Bíblia, e quando completar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela tem por objetivo, essa leitura panorâmica, você ter um conhecimento geral do roteiro bíblico, ter uma noção geral do que Deus fala para nós, ainda que de forma superficial. Mesmo que você não se aprofundou, mesmo que você não foi a fundo em nenhuma parte. Mas é importante esse conhecimento geral, é importante ter essa noção geral da Bíblia. É importante você não ficar preso, parado, apenas lendo o Salmo 91, por exemplo, todo dia, Salmo 23 todo dia. Você ficar lendo só um trecho da Bíblia todo dia, todo dia, todo dia, ao longo de anos. É importante que você entenda o contexto geral da Bíblia, aquilo que de uma forma geral Deus mandou para nós, Deus quis falar conosco. E para fazer isso não tem outro jeito, só lendo a Bíblia toda. Quando eu falo em leitura panorâmica, no sentido de ter um panorama geral, uma visão geral de todo o texto bíblico, tá bom? Esse processo é importante. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Imagina uma situação aqui comigo. Vamos imaginar que uma pessoa querida sua viajou, foi para a guerra. E essa pessoa que foi para a guerra foi para um lugar isolado onde não há comunicação. Claro que essa situação hoje em dia já nem existe, né? A comunicação hoje mesmo em ambientes de guerra é possível. Mas eu quero que você imagine, essa pessoa está lá na guerra, não tem comunicação, e o único meio dela te mandar notícias é através de uma carta escrita que só consegue mandar uma vez por ano. Porque somente uma vez por ano que o mensageiro passa para recolher as cartas e entregar para os destinatários. Sem isso não tem telefone, não tem internet, não tem WhatsApp, não tem nada mais que seja possível fazer para entrar em comunicação, para receber notícias dessa pessoa. E você fica ali um ano, né, na ansiedade, na esperança, na expectativa de receber uma notícia, e quando chega o tempo, então o mensageiro chega e envia, entrega a carta para você, que ele recolheu lá da pessoa que está no campo de guerra. E você pega aquela carta, qual a primeira coisa que você faz? Você vai parar para conferir se o selo dos correios está correto? Você vai parar para olhar o preço que a pessoa pagou no selo para a carta chegar até você? Você vai se preocupar em perguntar para o mensageiro que te entregou a carta se ele almoçou, se ele comeu bem, se ele dormiu bem? Ou por quais cidades ele passou para chegar a carta até você? Você vai se preocupar com essas coisas? Não. Você vai pegar aquela carta, que faz um ano que você não recebe notícias dessa pessoa, você vai abrir e vai fazer a leitura. Você vai ler aquela carta do começo ao fim sem parar. Você quer saber tudo o que tem de notícia para te dar. Você não vai olhar detalhes, você não vai olhar erro de acentuação, de pontuação. Você quer saber do conteúdo, você quer notícias, você está ansioso por sorver todo o conteúdo que está ali naquela carta, que faz um ano que você não recebe notícias daquela pessoa, né? E você vai fazer aquela leitura panorâmica, você vai ler do começo ao fim sem se preocupar em detalhes. Você quer ver o fim da história, você quer conhecer o enredo total da carta. É disso que eu estou falando quando a gente deve ler a Bíblia. Conhecer ela do começo ao fim, conhecer o conteúdo primeiro de uma forma geral. Nessa carta da pessoa que ficou um ano sem notícias, talvez lá no meio da história ela falou sobre algum acidente, por exemplo, que sofreu, sobre algum problema. Mas na hora que ela falou, você não para ver detalhes, você continua lendo. Você quer ver se na frente vai ter mais alguma coisa que vai falar sobre aquele acidente que a pessoa citou. Você quer ver o fim da história, você quer saber o resultado daquela coisa que ela narrou ali, que ela citou na carta. Então, por causa disso, você vai ler a carta do começo ao fim. Talvez quando você chegar no final e tiver a noção geral, saber se a pessoa teve um problema maior, se não teve, o que aconteceu com aquele acidente que foi citado, talvez você volte, né, nos pontos que falou e pare para olhar com mais detalhes, para ler com um pouquinho mais de atenção, para ver se tem alguma coisa que você perdeu ali no detalhe da leitura quando leu de uma vez rápido, né?
Pode ser que você lembre que 2 páginas para frente a pessoa falou de novo sobre o acidente, então você vai lá, corre aquele lugar, 2 páginas para frente, dá mais uma olhada com detalhes. Mas a primeira vez que você leu a carta, você quis ver no geral, você quis a notícia toda, tá certo? Você ali quando estava lendo, na primeira vez, você não parou para ver detalhes. É disso que eu falo numa leitura panorâmica da Bíblia. Você primeiro precisa ter a noção geral do que Deus quer falar, falou para você, para nós, para os seus filhos. Você quer ver a história como um todo primeiro. Você quer ter a noção geral primeiro. E esta noção geral, ela vai te ajudar a entender os pormenores, vai te ajudar a entender os detalhes. Mas não adianta você querer ver os detalhes, né? Vamos supor que você fosse ler sobre o acidente naquela carta, sem entender o geral, porque pode ser que no final da carta a pessoa tivesse falado, mas eu já estou recuperado, não precisa se preocupar, porque já está tudo bem. Então é muito melhor você ler inteiro, saber um pouco ali do roteiro total, né, da história, para depois voltar e saber dos detalhes. Isso é importante na leitura bíblica. É importante que você tenha essa noção geral. E essa leitura panorâmica da Bíblia você não faz apenas uma vez. Você repete ela algumas vezes ao longo da sua vida de cristão. No mínimo, né, quando você começa a sua caminhada com Cristo, você faz essa leitura, se possível, umas 3 vezes seguidas, uma vez por ano. E depois, a cada 3, 4 anos, você repete isso. Né? Ou de quando você sentir vontade, quando tiver desejo. É bom intercalar essa leitura com os outros 2 tipos de leitura que eu já vou explicar em seguida, né? Do estudo metódico e da meditação. É bom intercalar isso, mas é bom que você faça essa leitura periodicamente de novo. A segunda vez que você faz uma leitura geral, você já tem uma noção diferente. Você já tem uma noção melhor, você já entende mais o texto bíblico. É como quando você lê um livro pela segunda vez, quando você assiste um filme pela segunda vez. Eu comparo até quando você vai pintar a casa e dá aquela primeira demão de tinta e ficam ali algumas falhas, né? Você espera secar e depois de um dia ou 2 dá uma segunda demão de tinta e aí as falhas são cobertas. Cada vez que você aplica a tinta ali, a coisa vai ficando melhor, a pintura vai ficando mais preenchida, mais bonita. Assim como quando você assiste um filme pela segunda vez, você entende muito melhor os detalhes do filme quando você assiste pela segunda vez. Que na primeira vez era novidade, você não tinha certas noções do fim da história, tudo surpresa. Mas a segunda vez, a terceira, a quarta, e eu digo que você começa a entender melhor a Bíblia lá pela 5ª leitura que você faz geral dela. Lá pela 5ª leitura você começa a entender melhor. Claro que para entender a Bíblia, como eu disse no início, é necessário ter a presença do Espírito Santo. É necessário que você tenha entregado a sua vida a Jesus. Que você tenha se aberto à ação do Espírito para Ele te explicar o que você está lendo na Bíblia. Senão você não vai entender mesmo. Nessa primeira leitura panorâmica, ou nessas leituras panorâmicas gerais que você faz da Bíblia, você não vai procurar dicionário, você não vai olhar mais a fundo para o texto, você não vai estudar ele a fundo, isso é um outro jeito de se ler a Bíblia. Você vai apenas ler. Você vai pegar, por exemplo, né, um livro ali do apóstolo Tiago, a carta de Tiago, tem 5 capítulos. E de manhã, talvez antes de ir para o serviço, ou voltando do serviço, né, ou em algum momento do dia, você vai abrir ali a Bíblia em Tiago e vai começar a ler, tá bom? São 5 capítulos. Você leva em média 3 minutinhos para ler um capítulo, tá? É a média. Tem capítulo maior, tem capítulo menor, mas na média. 5 capítulos de Tiago você lê calmamente em 15 minutos. Vamos dar uma colher de chá? Vamos ler com mais calma ainda? 20 minutinhos, no máximo meia hora você lê esse livro. Algumas pessoas leem mais rápido, outras leem mais calma, né? mais devagar. Mas você vai ler com atenção e vai demorar 20 minutinhos e vai ter o conteúdo do livro de Tiago na sua mente. E vai ser maravilhoso. E é um texto maravilhoso, a Bíblia é cheia de surpresas, a Bíblia é cheia de bênçãos, cheias de conteúdos ricos que podem te ajudar no dia que você estiver lendo, vai te ajudar na tua vida como um todo. E você vai ler aquele livro de Tiago. No outro dia, você vai abrir talvez ali em Apocalipse, com seus 22 capítulos, e vai também gastar ali 1 horinha ou 2 e vai ler o livro de Apocalipse.
Entendeu? Essa leitura panorâmica, geralmente você lê no mínimo um livro inteiro. Claro, os livros maiores, né? Salmos, Isaías, Jeremias, Gênesis, livros ali de 50 capítulos, 40 capítulos, talvez você queira quebrar em 2 partes, em 3 partes. Mesmo assim, gente, o que falta às vezes pra gente é vontade e dedicação, porque o tempo que a gente gasta para ler um livro bíblico, um livro médio, de 5 ou 10 capítulos, é muito menos do que você gasta para assistir um filme na TV. Tá? Então muitas vezes a pessoa não lê a Bíblia por pura falta de interesse, pura falta de vontade. Porque falta de tempo não é. Tá? Se você contar aí 10 vezes que você assistiu um filme na TV, você consegue ler 10 livros bíblicos. Você fazer essa leitura panorâmica, geral, ter esse conhecimento do enredo total da palavra de Deus, antes de começar a fazer estudos específicos, mais aprofundados, ele vai te ajudar muito, porque quando você estiver estudando especificamente um tema, você vai lembrar, olha, isso que eu estou estudando neste local da Bíblia, eu lembro de ter lido isso em outra parte da Bíblia. Eu lembro que esse assunto já foi abordado de outra forma. Olha só, eu lembro que a Bíblia tratou disso em outro momento, em outro local. Esse tipo de amarração, de vínculo, esse tipo de ligação que você possa fazer do texto bíblico em seus vários lugares e de diferentes abordagens e vários aspectos, ele vai ajudar você a entender melhor o texto bíblico. Conhecer o total vai te ajudar nisso. E outra coisa, principalmente quando você começa a sua vida cristã, pouco, mais para frente de idade, ali, a partir dos seus 20, 25 anos, que você já tem uma vivência de vida, talvez você antes disso não tenha nunca tido contato com a palavra de Deus, com a mensagem de Deus, com a vontade de Deus para a sua vida. Quando você começa a fazer essa leitura panorâmica dentro de um contexto de vida, que você já tem uma vivência anterior, essa leitura panorâmica é mais importante ainda. Porque antes de entrar em detalhes de estudos bíblicos mais aprofundados e outros tipos de estudo, você precisa fazer uma leitura geral da Bíblia para que, ao ter conhecimento da visão bíblica, da visão de Deus para a sua vida, você possa então ir reconfigurando a sua forma de pensar, transformando a sua forma de pensar para o modelo bíblico. Então é assim, vamos supor que você se converteu com 25 anos de idade, você começou a ter interesse em conhecer a palavra de Deus com 25 anos de idade, você não tinha entendimento da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, você vivia a tua vida do seu jeito, do jeito que a vida leva, tá bom? Okay. Então, nesse caso, ao começar a ler a Bíblia, ainda que de uma forma superficial, você vai encontrar ali no texto bíblico muitas coisas que se referem à sua forma de viver, ao seu modo de pensar, ao seu jeito que você está acostumado, que você se acostumou na sua vida até aquele momento. E a simples leitura bíblica vai confrontar isso que você pensa, isso que você vive, Em alguns casos vai estar de acordo, você está vivendo do jeito que a Bíblia ordena, e vai ser bom ler isso na palavra de Deus e confirmar, reforçar, afirmar que o seu modo de vida está de acordo com a vontade de Deus. Isso também é importante, é muito bom. Mas em alguns momentos você vai ler a Bíblia e vai bater de frente com o seu jeito, com a sua forma de pensar, e você vai falar, puxa vida, eu tenho que rever isso, eu tenho que mudar isso, eu tenho que pensar sobre isso. E essa leitura panorâmica, se você é uma pessoa que teve contato com a palavra de Deus mais pra frente na vida, mais tardiamente, depois de já ter vivido um tempo sem ter contato com a palavra, essa leitura panorâmica vai reconfigurar tudo aquilo que você pensa, acredita, vive, tá? Seja para afirmar, seja para redarguir, seja para confrontar, seja para bater de frente. Você vai fazer essa leitura panorâmica e vai refazendo aquela sua forma de pensar. Claro, se você já é um cristão, nasceu e frequentou a igreja, nasceu ali em um lar onde seus pais já eram cristãos, frequentou a igreja, foi orientado na palavra de Deus desde cedo,
Claro que aí este processo não é tão chocante, tá? Não é tão contrastante, é mais tranquilo. Mesmo assim, a leitura panorâmica para quem já vive num contexto cristão desde pequeno, claro, você amadurece, você cresce e a leitura que você fez da Bíblia com 10 anos de idade é diferente da leitura que você faz com 15, com 20, com 25, com 30 anos. Porque você vai vivendo, vai ganhando experiência. E a leitura que você fez da Bíblia com 10 anos era uma leitura infantil, você era criança. Com 15 anos era uma leitura de adolescente. Com 20 anos você já está começando a se tornar um adulto e vai ter uma visão diferente. É importante reler a Bíblia nessas várias fases de idade, fazer uma leitura geral para juntar a sua experiência de vida pessoal e ter um entendimento melhor, tá? Essa leitura panorâmica, você que está me ouvindo, ela é importante em qualquer situação. Ela vai te dar visões e noções daquilo que é o agir de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, em qualquer fase de vida, em qualquer época que você esteja vivendo, seja você um cristão mais experiente ou um cristão mais iniciante, não importa. Você precisa ter esse tipo de leitura. Você precisa fazer periodicamente uma leitura geral da Bíblia. A cada vez que você faz, na segunda, na terceira, na quarta vez, vai ser uma leitura mais madura, mais experiente do que da vez anterior. É importante você repetir isso periodicamente na sua vida, tá bom? E reforçando para você que iniciou tardiamente os estudos na Palavra de Deus e teve uma vida, digamos, fora dos caminhos do Senhor por um período, ao fazer essa leitura você vai converter a sua linguagem, converter a sua mente, converter a sua forma de pensar, de ver o mundo. E essa fase é muito importante para a gente, é muito importante para você, é muito importante que você se dê esse tempo. Busque a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, um pouco cada dia. Eu disse que não é difícil. Um livro pequeno da Bíblia de 5 capítulos, você lê em 15 minutos, 20 minutos, uma leitura pausada, sem correr. Dedique-se, dedique-se. Um dia você lê um livro pequeno desse, um outro dia aí que você tem um pouco mais de tempo, lê um livro de 20 capítulos, de 30 capítulos. Leia de uma vez o livro, né? E um pouco cada dia, quando você vê, você já terminou a leitura bíblica. Não leia uma orientação prática, começando do Gênesis e querendo seguir, né, a sequência que está na Bíblia. A Bíblia foi impressa desse jeito, com essa sequência, por outros motivos editoriais. Mas não é a melhor sequência de leitura, tá bom? Existem programas de leitura, eu vou até deixar o link para um programa de leitura aqui embaixo no vídeo. Um link para que você possa baixar esse programa de leitura, que tem uma sequência de leitura de livros bíblicos, começando pelos evangelhos e dando uma sequência que ajuda um pouco mais o entendimento, né? Quando você começa a leitura ali na sequência que está na Bíblia, você se depara logo com Levítico, Deuteronômio ou com Crônicas, alguns dos primeiros livros, sem ter um conhecimento dos evangelhos ou de alguma coisa do Novo Testamento, você acaba não entendendo certas coisas ou ficando uma leitura até um pouco chata, não entendendo certos motivos pelos quais os textos estão ali, e isso pode te desanimar um pouco, desestimular. Existem roteiros de leitura e ordens pelas quais a gente lê os livros bíblicos que facilitam e ajudam no entendimento, tá? Pode baixar o que está aqui na descrição do vídeo em PDF para você seguir e faça uma leitura geral da Bíblia, tá bom? Isso vai ser muito bom para sua vida. Você vai aprender muito. A palavra de Deus é o local onde você pode encontrar sabedoria para tudo na sua vida. Não despreze isso. O próprio Criador deu a Bíblia de presente, deu a palavra dele de presente, para que possamos desfrutar, né? Para que possamos aprender, para que possamos evoluir como seres humanos. Tá ok? Deus te abençoe.